Amém, gente? Obrigado você que está aqui, você que veio nos visitar de primeira vez, de outras vezes, né? Deus abençoe você. Você que está em casa também, para agora, fecha tudo, né? Larga aquele negócio daquela louça lá, depois você lava, tá bom? Se acomode aí na sua poltrona aí e fique atento ao que Deus tem para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Amém? Solta o endereço para nós aí. Vai lá. Romanos capítulo 8. Querido, eu gosto quando o Espírito Santo orienta a mim, ou qualquer pregador que seja, para pregar em Romanos. Gosto muito, não sei se você também gosta. Quando o pregador fala assim, abra a palavra do Senhor, Romanos, eu já penso assim, vem coisa boa aí. Amém? Então vamos lá, Romanos 8, a partir do verso 26, eu vou ler na versão revista atualizada. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Fala para mim. O plano de Deus para a sua vida. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todas as pessoas que sonham e planejam vencer, vencem. O que eu falei? Numa competição, por exemplo, o maratonista se prepara e se prepara bem, ele se prepara fisicamente, eles se preparam na sua alimentação, balanceada, etc e tal, tudo muito bem acompanhado. Chego lá, na hora de correr, nem todos vencem, só um vence. No automobilismo é a mesma coisa, os carros são muito bem preparados, os pilotos também, mas na verdade só um alcança o pódio. Um time de futebol se prepara 4 anos para disputar uma Copa do Mundo, e treinos e mais treinos, hotéis de luxo, etc, comida da melhor possível, balanceada, chega lá, entra em campo, e é goleado de 7-1. Não, deixa para lá. E muitas vezes a derrota é amarga, é fatídica. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você, que este não é o destino do povo de Deus. Porque nós não apenas temos a garantia da vitória, mas nós somos mais do que vencedores pela pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nós não entramos em campo pensando se vamos vencer ou não. Nós já entramos em campo com a certeza da vitória. Aleluia! Mas vamos analisar esse belíssimo texto e ver o que o Espírito Santo tem para falar comigo e com você
nessa noite. O verso 26, onde nós começamos a leitura, ele diz que, porque para mim, tenho também o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Querido, é verdade que se eu e você hoje entrarmos numa livraria, o que nós mais vamos encontrar em termos de publicações hoje são os livros que falam de autoajuda, ou então, como ficar rico depressa. Eu acho que eu não entendi bem, eu não li bem esse livro, mas... E a tônica é sempre: você é forte, você pode, você tem poder, você consegue. Mas sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, fraquíssimos. Pastor, o senhor falou que nós não somos vencedores porque nós somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. Aleluia. E diz ele que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Porque, querido, nós temos as nossas fraquezas. Nós temos, por exemplo, as nossas fraquezas físicas. Gostando ou não, querendo ou não, querido, o tempo vai esculpindo em nós algumas rugas e não dá para disfarçar. Bem, as mulheres que são um pouco, diríamos, mais espertas ou vaidosas, conseguem disfarçar um pouquinho através dos cosméticos. Você sabe de onde vem a palavra cosmético? A palavra cosmético vem da palavra cosmos. Por isso que quando você acorda no espelho e dá uma olhada de manhã, é um caos. Mas depois de uns cosméticos aí, vira um cosmo. Mas chega um ponto que os cosméticos já não resolvem tanto, e aí uma cirurgia plástica dá uma boa ajuda. Puxadinha daqui, puxadinha dali, uma levantadinha daqui, tá? Mas também chega um ponto que ainda que Dr. Pitangui ressuscitasse dos mortos, já não adiantaria mais isso. Porque as pernas vão ficando bambas, os joelhos meio tortos, os olhos vão ficando embaçados, os cabelos vão ficando brancos. Dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que nasce na gente é a morte chamando para um duelo. Eu já estou com o exército preparado aí. Querido, também nós temos as nossas fraquezas emocionais. Quantas vezes nós chegamos quase que à beira do desespero? Quantas vezes nós gememos nas noites escuras da nossa alma? Sim ou não? Também nós temos as nossas fraquezas morais. Se não todos, quantos de nós, querido, talvez a maioria de nós, já chorou diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu não quero mais cometer esse erro. Daí a pouco, nós somos flagrados cometendo o mesmo erro. Sim ou não? Querido, não é que faltou sinceridade em você, não. Faltou para você foi poder, faltou, porque o texto diz que nós somos fracos. Também nós temos as nossas fraquezas espirituais. Diz Paulo que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós odiamos, acabamos fazendo. Fraqueza espiritual. Mas, querido, o que é maravilhoso nesse texto, por isso que eu me empolgo com esse texto, é sabermos que, apesar de tudo isso, o texto está dizendo que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Aleluia, aleluia.
apesar de eu ser fraco, Deus não me abandona, querido. Deus não me rejeita. Deus não me descarta. Deus não me escorraça. O Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. E por que é que Ele nos assiste nas nossas fraquezas? Exatamente por isso, porque nós somos fracos. E diz o texto que nós somos tão fracos que nós não sabemos nem como orar. Diz ele aí, nós não sabemos orar como convém. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Querido, Deus ama tanto você, Deus nos ama tanto, que Ele não atende todas as nossas orações. Porque se Ele fosse atender tudo que nós queremos, nós nos destruiríamos, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Verdade? Quer ver um exemplo bíblico? José estava preso. E você conhece a história? Só estou abreviando muito bem resumidamente. José estava preso, mas um dia ele então interpreta, essa é uma bênção, um dom que ele tinha do Senhor de interpretações. Ele interpreta o sonho de um copeiro. E ele diz para o copeiro: olha, você vai voltar ao palácio para ser o copeiro do rei novamente. E ele diz: mas quando você chegar lá, né, você estiver lá junto do rei, interfere lá, fala com ele a meu respeito e tal. Querida, a Bíblia diz que ele falou: tá, ok, tudo bem, só que ele esqueceu. E José ficou mais 2 anos na prisão. E você pode pensar assim: Deus, mas como é que Deus permite que um servo dele, um homem digno, que nem José, possa ficar lá na prisão? Por que Deus não tirou da prisão quando ele quis? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se José tivesse saído da prisão quando ele quis, o máximo que ele teria conseguido é ser um bom lavador de copo no palácio. Mas nesses 2 anos que ele ficou lá, Deus, o Eterno, estava construindo a rampa do palácio, onde ele assumiria o governo do Egito, para ser o maior governador do Egito. Aleluia! Querido, Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Esse é forte, hein? Fala isso para o seu irmão aí. Fala para o seu irmão aí. Diz para ele: ó, Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. E querido, e Deus nos dá o melhor. Por isso é que o Espírito Santo nos assiste, porque nós não sabemos orar como convém. Olha, Deus nos ama tanto, que dentro da Trindade, que são 3, evidentemente, dentro da Trindade nós temos 2 intercessores. A Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Não é verdade? Então, quando Satanás chega para nos acusar diante do tribunal de Cristo, Jesus se apresenta e diz assim: Pai, por esse pecado que ele ou ela está sendo acusado, eu já paguei na cruz. Pai, por esse pecado que ele ou ela está sendo acusado, é a punição por esse pecado, eu já paguei na cruz do Calvário. Ah, querido, isso é forte demais. Então nenhuma acusação vai prosperar contra nós diante do tribunal de Deus. Porque nós temos esse advogado que a Bíblia diz, o justo, que morreu, que ressuscitou, mas está pronto para nos ajudar na nossa justificação. E agora Paulo também vai dizer que além de Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que está em nós, que intercede por nós, junto àquele que está acima de nós. Aleluia! E como é que o Espírito Santo intercede por nós? Ele intercede por nós de 3 maneiras. Primeira, o texto diz aí que ele intercede sobremaneira, ou seja, de maneira intensa. Porque se o Espírito Santo é Deus, e Ele é, se o Espírito Santo é perfeito, Ele usa todos os seus atributos, querido, para interceder por você, junto àquele que está sobre você. Aleluia! E é com essa intensidade que Ele intercede por nós.
Segundo, Ele intercede por nós, diz o texto, com gemidos inexprimíveis. Querido, o que é um gemido? Gemido é um sentimento tão profundo que você não consegue expressar por palavras. Então você apenas geme, e Deus já entendeu tudo. Então veja bem, o Espírito Santo, que é Deus, que conhece todas as línguas e dialetos de todos os povos. O Espírito Santo que conhece a língua dos anjos e dos homens. Quando Ele vai interceder por mim e por você, Ele não encontra entre os homens, nem entre os anjos, nem no céu, nem na terra, uma palavra que possa expressar o seu pedido a Deus, por mim e por você. Então Ele ora com gemido inexprimível. Ei, meu amado, é com essa intensidade que Ele intercede por mim e por você. Terceira forma que Ele intercede é de maneira eficaz. Ou seja, se eu não sei como orar, Ele sabe. E olha, quantas vezes nós oramos e eu e você não sabemos, mas o Espírito Santo pega essa oração e dá uma ajeitadinha nela ali e manda para o Pai. Eu não sei, mas eu me alegro com isso, querido. Então Paulo agora continua dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender o texto para que não tiremos conclusões precipitadas. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com os crentes são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Coisas ruins também acontecem com gente de Deus. Gente de Deus fica doente. Gente de Deus bate o carro. Gente de Deus também perde o emprego. Gente de Deus sofre acidente. Gente de Deus muitas vezes é atingido por bala perdida. Gente de Deus também enterra seus entes queridos. Então não pense que Paulo está dizendo que tudo que acontece comigo e com você são coisas boas. Não. Muita gente acha que se você é crente, e muitos pregam por aí, se você é crente, nada de ruim vai acontecer com você. Querido, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições, dificuldades, tribulações. Ao contrário, Ele disse que nesse mundo nós teríamos, mas uma coisa Ele garantiu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do céu. Querido, para mim isso basta. Porque pode vir a dificuldade, mas eu sei que Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu sou mais que vencedor. Paulo também não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não. Diz o ditado que quem semeia vento, colhe. Quem semeia na carne, corre corrupção. A Bíblia diz que, mas o que Paulo está dizendo é que se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Ou seja, se você é um servo, ama a Deus, aí sim, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E aí você pode estar dizendo assim: bom, eu então não estou entendendo nada, porque se eu contar a minha vida para o senhor chora. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nem sempre Deus explica, e muito menos tem obrigação de explicar para mim e para você o que Ele está fazendo. Como não explicou para Jó? Apesar de Jó ter questionado 16 vezes, por quê, eu só sei que o resultado foi que Jó recebeu tudo em dobro. E para mim isso basta. Nunca devemos duvidar, querido, que Deus nos ama, que Ele é soberano, que Ele quer o melhor para mim e para você, e que Ele sempre está trabalhando por nós e não contra nós. Nunca duvide disso. Uma certa moça havia perdido seu pai e ela ficou revoltada. Não queria mais saber de Deus, de igreja, nada. Simplesmente ela diz:
zerei. E o pastor então foi visitá-la. E ela estava nesse estado que eu te falei. E ele puxando entre uma conversa e outra, e vai e vem, e ela fazia um bordado. E em determinado momento, o pastor então puxa aquele bordado, vira do avesso e fala assim: menina, mas você é uma moça inteligente, cheia de talento, como é que você faz um negócio horrível desse, que não dá nem para entender o que tem aqui, cheio de ponta de negócio? Não, pastor, o senhor está olhando o bordado para o lado errado, do lado avesso, é assim. Ele diz: pois é, filha, você está olhando a vida do lado avesso. Deus ama você, Deus tem planos para você. O mundo não acabou por causa do seu pai ter falecido. Há tantas coisas lindas e belas que ainda tem para acontecer na sua vida. Mas você está vendo a vida do lado avesso. Querido, não é assim que muitos fazem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é que significa, querido? É que Deus vai temperando a nossa vida com momentos de alegria, momentos de tristeza. Deus vai temperando a nossa vida com momentos de saúde, momento de doença. Deus vai temperando a nossa vida com momento de prosperidade e com momento de adversidade. Deus vai temperando a nossa vida com momento de celebração e com momento de luto. Deus não tem um rascunho, Deus não tem um plano B, Ele nunca erra. Porque o grande projeto de Deus é trabalhar para o nosso bem. Jeremias diz lá: nunca se ouviu falar num Deus como o nosso, que trabalha para o bem do seu povo. Talvez você pergunte: mas que bem é esse? Para eu ser rico, para eu ser famoso, para eu ter sucesso, para eu ter saúde inabalável? Querido, essas coisas são realmente boas, essas coisas não são ruins, mas não é disso que Paulo está falando. Então, que bem é esse que Paulo está falando? A resposta está no verso 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ei, olha para mim, sabe qual é o grande projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida? É fazer de nós pessoas parecidas com o seu Filho. Aleluia! Ser rico, ser famoso, ter saúde, isso pode vir, querido, como bonificação, mas o projeto eterno de Deus, que nunca sofreu revisão, antes mesmo da criação, é fazer de nós a imagem, a semelhança do seu Filho querido. Isso merecia, era uma explosão de glória a Deus, mas... O projeto de Deus, querido, não é só levar você para a glória. O projeto de Deus é fazer de você semelhante ao Rei da Glória. Aleluia! Verso 30, e aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Querido, esse é o grande projeto, nos transformar à imagem do Rei da Glória. E esse projeto, querido, não nasceu na humanidade, esse projeto nasceu na eternidade, não nasceu na terra, mas nasceu no céu, não nasceu de homem, mas nasceu de Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Quando você disse sim para Jesus, querido, você estava respondendo a um chamado que já aconteceu na eternidade. Aleluia. Avançando um pouco mais, então, Paulo diz: a esse Deus também chamou. Há dois tipos de chamado na Bíblia, querido. Há um chamado geral, todos são chamados. E há um chamado específico, um chamado é dirigido aos ouvidos, o outro dirigido ao coração. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem.
Querido, se eu desse oportunidade aqui para cada um de vocês contar a sua experiência de conversão, certamente nós ouviríamos histórias belíssimas, lindas, comoventes. História de alguém que achou um folheto na rua, no chão, leu e acabou se convertendo. História, como eu ouvi uma vez, de um senhor que pegou a Bíblia e olhou aquelas folhinhas, né? Achou aquelas folhinhas interessantes. Rapaz, isso aqui para fazer cigarro é uma beleza. E ele começou a fumar a Bíblia até que achou um versículo, caiu no coração dele, ele se converteu. História de alguém que estava na cadeia e ouviu a palavra, recebeu a visita, recebeu um evangelho de presente e se converteu. Alguém que de madrugada estava querendo dar cabo da sua vida e de repente liga o rádio, liga a televisão, vê uma mensagem e se converte. De um bêbado que entrou na igreja, como eu já ouvi vários, e disse que o tempo rodava tudo, mas ele ouviu, mas você que pensa que o bêbado não está ouvindo nada, tá, sim, senhor. E se converteu. Pastor Roberto de Oliveira um dia conta a história de que eles saíram para evangelizar à tarde. Isso era muito costumeiro, né? Até pouco tempo atrás, entregar convite, entregar folheto. E ele apertou uma campainha, daí a pouco apareceu um cara lá em cima. O que foi? Eles queriam entregar um convitinho para o senhor, sobe aí. Quando o rapazinho chegou lá em cima, ele disse, você está brincando comigo? Você me acorda depois do almoço, eu tirando a minha cochila, para me entregar convite, para dizer para ir para a igreja? Desceu um chute, o cara saiu rolando pela escada abaixo, mas chegou lá embaixo, e fecha a porta aí. Ele olhou e falou, mas o senhor vai, hein? De noite, quando o pastor faz o apelo, quem foi a primeira pessoa que veio na frente? O outro foi evangelizar no bar, o cara já estava meio... Isso tudo é história verídica, gente. Coisas que eu já ouvi de testemunho de pessoas. E o cara estava bêbado, começou a falar, queria falar de Jesus para você. Falar de Jesus, né? Mas eu posso falar que Jesus te ama? O cara levantou e deu um soco nele. Saiu dali sangrando e tudo. Dali em diante o cara não conseguiu beber mais. E ele foi para casa, aquilo incomodou, ele caiu de joelho e se arrependeu. Querido, eu tenho certeza que a pessoa que falou para ele que tomou o soco, talvez aqui nunca vai saber, mas eu não tenho dúvida nenhuma que um dia que chegar na eternidade, o convertido vai chegar para ele e falar, você lembra um cara que te deu um soco no bar? Pastor Hernandes estava no gabinete pastoral dele, chegou um camarada, posso falar com o senhor? Pode. Eu estive aqui domingo, entreguei a minha vida, eu me lembro, só que eu queria dizer para o senhor que eu não vim aqui para assistir culto, não, eu vim aqui roubar um carro. E eu estava ali fora olhando qual revólver da cintura, olhando qual carro que eu ia levar. Mas eu ouvi uma música, um hino, querido, por isso que eu digo a você, você que é do louvor, você não sabe a importância que tem a música. E ele disse que quando ele começou a ouvir aquela música, bateu nele o desejo de entrar. E ele entrou, ouviu a palavra e se rendeu aos pés do Senhor. Queridos, são histórias lindas. Linda, linda, linda. Deus chama na rua, Deus chama na boate, Deus chama no bar, Deus chama em qualquer lugar, querido. E a Bíblia diz que Deus, a voz de Deus é poderosa. Avançando um pouco mais, então, Paulo disse, e aqueles que ele chamou, ele também justificou. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, aqui está o coração da Bíblia, aqui está a essência do Evangelho. Querido, jamais compreenderemos o que é fé, se nós não entendermos o que é justificação. Então deixa eu avançar um pouco mais para você. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, Romanos 3:23. A Bíblia diz também que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta do que nós tivemos feito. Está lá em 2 Coríntios 5:10.
E a Bíblia diz também que naquele grande dia, os livros serão abertos, e ali estarão escritas todas as coisas, nós seremos julgados por todas as coisas que ali estão escritas. Está lá em Apocalipse 20, 12. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, verso 32 e 36, que nós seremos julgados por cada uma das nossas palavras. Naquele dia, querido, no dia do julgamento, 4 grandes testemunhas vão se levantar contra nós. Presta atenção daqui para frente, que é importante você entender isso. 4 testemunhas. A primeira testemunha será contra nós, será as nossas palavras. Jesus disse que por cada palavra que sair da nossa boca, palavras frívolas ou palavras fúteis, nós vamos prestar conta de cada uma delas. E Jesus vai mais longe, o verso 37 do capítulo 12, ele diz o seguinte: pelas suas palavras seremos julgados, ou pelas suas palavras seremos absolvidos. Mas eu pergunto, você se lembra de todas elas? Ele lembra. E está lá no livro dele. Vamos fazer um pequeno checklist. Você já falou palavrão alguma vez? Você já contou alguma piada imoral, embora não devia, mas contou? Você já xingou? Você já falou mal dos outros? Já espalhou uma fofoca? Já mentiu alguma vez? Me desculpe, mas se você falar para mim que nunca fez nada disso, eu vou ser obrigado a duvidar da sua honestidade. Então, por esse crivo, nós não vamos entrar no céu. Segunda testemunha contra nós, as nossas obras. Aquilo que você fez, que o seu pai não viu, que a sua mãe não viu, que o seu marido não viu, que sua esposa não viu, que o seu filho não viu, que os seus amigos não viram, que o seu pastor não viu, ninguém da igreja viu, ninguém viu, mas ele viu. Quando você fechou a porta, apagou a luz, ele estava lá. Então, pelo crivo das boas obras, não vamos entrar no céu. Terceira testemunha, a omissão. Tiago 4,17 diz assim, que se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. E a Bíblia diz que se nós guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos num único mandamento, somos culpados de toda a lei. Porque o padrão para entrar no céu é perfeição. No céu não entra nada contaminado, porque se entrar um pecado no céu, ele deixa de ser céu. Então, pelo crivo da omissão, nenhum de nós vamos entrar no céu. Em quarto lugar, nós seremos julgados pelos desejos do nosso coração, ou seja, pelos nossos pensamentos. Deixa eu falar para você, nenhum tribunal da terra tem competência para julgar questões de foro íntimo. Só o tribunal de Deus pode fazer isso. Se você examinar cuidadosamente o capítulo 7 de Romanos, de alguma forma, Paulo deixa entender que o que o levou a entender que ele era um pecador foi o 10º mandamento. Mas eu pergunto, qual a diferença entre os 9 primeiros mandamentos para o 10º mandamento? A diferença é que os 9 primeiros mandamentos, qualquer tribunal terreno, querido, tem competência para legislar, para julgar, e para analisar, para legislar e julgar. Mas o 10º mandamento, nenhum tribunal terreno pode fazer isso. Se não, vejamos, primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te de dia de sábado para o descanso. Quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. E agora o 10º diz, não cobiçarás. Esse é de foro íntimo. Ninguém sabe. Só ele. Não cobiçarás
a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo ou a serva do teu próximo, o jumento ou a jumenta, o boi do teu servo, nem coisa alguma do seu próximo. Então, querido, não cobiçarás é de foro íntimo. Só eu e você sabemos e ele, mais ninguém. Nós podemos ter uma auréola de santidade, mas ao mesmo tempo podemos ter um coração totalmente podre. Mas o tribunal de Deus julga as questões de foro íntimo. E eu pergunto, quem passa nesse pente fino? Ninguém. Presta atenção, segundo a psicologia, passa pela nossa cabeça cerca de 10.000 pensamentos por dia. Alguns devem passar mais, né? 10.000 pensamentos por dia. Quanto desses pensamentos nós teríamos vergonha de contar para o nosso amigo mais próximo? Vamos supor que você seja uma pessoa extremamente virtuosa. Você fosse o mais virtuoso da sua família, o mais virtuoso da sua escola, ou a pessoa mais virtuosa do seu bairro, da sua cidade, a mais virtuosa do seu estado, do Brasil, do mundo. Você fosse a pessoa mais virtuosa que alguém já tenha conhecido. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não cometeu nenhum pecado, seja ele por palavra, por obra, por omissão. Mas nesses 10.000 pensamentos que passam pela sua cabeça por dia, 997.000 fossem bons. Apenas 3 deles fossem pecaminosos. Você já poderia ser considerado quase um anjo ambulante. Apenas 3. Num mês daria quanto? Fala aí, matemática. No mês daria 90. Num ano. Vamos, matemática. Vocês estão aí ou vocês são ruins de matemática? 1.080. Vamos arredondar para baixo. Vamos arredondar para 1.000. Vai fazendo a conta aí. Você tem quantos anos? Multiplica por 1.000. Eu teria 69.000 pecados, quase 70.000. Agora pense comigo, um réu sendo julgado, e o promotor de acusação provasse pelos autos do processo, que ele cometeu 69.000 violações da lei, você acha que ele seria condenado ou absolvido? Mas eu vou ser um pouco ainda mais chocante, vou lhe dizer algo ainda mais chocante. Você não precisa ter essa quantidade de pecado para não entrar no céu. Basta você ter um pecado e você não entra no céu. Porque no céu não entra nada contaminado. Você pode estar dizendo, mas eu faço muita coisa boa, tenho certeza que se botar na balança, o que eu faço de coisa boa é muito melhor do que pecado. O problema não é esse, querido. O problema é que você não atingiu o padrão para entrar no céu, que é 100% puro. Aí você pode dizer, pastor, se é assim, então eu estou frito. E eu quero dizer, parabéns, se você pensou assim, tá mesmo. Porque não tem a menor chance de você ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua religiosidade. Impossível. Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma grande notícia. O que você não pode fazer, Deus pode, e Ele já fez.
De que maneira Deus fez isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para que ele fosse o seu fiador, o seu representante, o seu substituto. E a Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, Deus lançou sobre ele todo o meu pecado, todo o seu pecado, todas as nossas iniquidades, Deus lançou sobre ele. E ele carregou no seu corpo, ali no madeiro, todos os nossos pecados, querido. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, diz que ele levou a nossa dívida, ele cravou-a na cruz, que ele rasgou a cédula de dívida que nós tínhamos, e ele dá um brado dizendo, tudo está consumado, ou seja, está pago. Aquele que crê em mim, não deve mais nada para o inimigo, está livre. E ali naquele episódio da cruz acontecem 3 coisas poderosíssimas. Primeira coisa que acontece ali, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que significa isso, querido? Que Deus não levou em conta os meus pecados, os seus pecados, toda a nossa dívida. Que dívida é essa? Qual era o tamanho dessa dívida? Impagável. Segunda coisa que acontece ali na cruz, 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que significa isso, querido? Deus lançou sobre Jesus os meus pecados e os seus pecados. E aí naquele momento Deus teve que desamparar Jesus, porque a Bíblia diz lá em Isaías 59, dizendo que o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem. Como Jesus estava levando o nosso pecado, naquela hora Deus o abandonou, a ponto de dizer, Deus meu, por que me abandonaste? É porque naquele momento Jesus estava se fazendo pecado no meu lugar e no seu lugar. Naquele momento ele estava levando toda a maldição que caía sobre mim e sobre você. Por isso que a Bíblia diz que naquele momento Deus agradou moê-lo. Deus se satisfez nele, no sacrifício dele, toda a justiça que nós violamos. Ele morreu pelo nosso pecado segundo as Escrituras. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus derramou o seu sangue para que os meus, os seus e os nossos pecados fossem redimidos. Ah, querido, isso é tão profundo, isso é tão lindo. Terceira coisa que aconteceu ali na cruz. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É como se Deus fizesse um DOC, um TED, uma transferência. Deus pega toda a justiça do seu Filho e deposita na nossa conta. Querido, isso é mais do que perdão. Justificação é mais do que perdão. Imagine que você tivesse quebrado, que você tivesse falido, você devesse ao banco R$1 milhão. Você não tinha como pagar. Alguém vai lá e deposita para você esse R$1 milhão na sua conta. Pronto, está pago. Você agora está livre. Você não deve mais nada. Você está perdoado. Ei, querido, foi exatamente isso que Jesus fez. Mas ele fez mais ainda, a Bíblia diz que ele nos justificou. E eu disse para você que justificação é maior do que perdão, sabe por quê? Porque Deus transfere para a sua conta lá no céu todo o crédito da justiça de Jesus. É como se Deus fosse lá, puxasse a sua ficha no tribunal divino, sabe o que está escrito ali? Perdoado. Justificado. E ele vai dizer, você está quite com a justiça divina. Abachore, candará.
E tem mais, Deus diz assim: e aqui tem um depósito de valor infinito, ou seja, toda a justiça do meu filho está depositado na sua conta. Por isso que a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, versículo 1, que agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Querido, sendo assim, Paulo não podia concluir de maneira mais brilhante do que está no versículo 30, dizendo: e aos que predestinou, esse também chamou, e os que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também fez o quê? Glorificou. Em que tempo está o verbo glorificar aí? Glorificou? Está no pretérito perfeito, ou seja, já aconteceu no passado. Mas eu pergunto, querido, a glorificação já aconteceu? Você já foi glorificado? Não. Ainda pecamos, ainda erramos, ainda temos nossos anseios, nossos defeitos. Então eu pergunto, será que Paulo errou? Não deveria ser, e a esse glorificará? Porque o termo está colocado no passado, glorificou. Será que Paulo errou? Será que Paulo errou na gramática? Será que Paulo errou na teologia? Então vamos esclarecer. Paulo não errou em hipótese alguma. O que Paulo está dizendo é, na mente de Deus, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está no céu! Aleluia! 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 É por isso que ele termina esse capítulo 8, querido, fazendo 5 perguntas retóricas. Verso 31 em diante: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque está escrito que por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa sair daqui hoje entendendo qual é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é fazer de você semelhante à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso Ele já te perdoou, por isso Ele já te justificou, por isso Ele já te glorificou. Amém? Você foi abençoado com essa palavra. Glória a Deus. Desejo a você uma semana abençoada. Desejo a você uma noite de paz. E que a graça salvadora de Jesus, aleluia, o amor de Deus, o nosso Pai,
E as consolações do Santo e Poderoso Espírito de Deus, irmãos, seja comigo, seja com você, seja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus.